encontraram aquela gota de sangue que ninguém tinha visto. Como os crimes são desvendados, como chegaram naquele assassino que nem era suspeito. O que ninguém mostra nos programas policiais, você vê aqui no nosso laboratório. Com um detalhe que faz toda a diferença. 1 não. 2. Thelma Rocha, fotógrafa pericial, mais de 20 anos de profissão. O fotógrafo vai ter que ter também essa conexão com o perito e com o que ele está vendo. Ricardo Salada, perito há 29 anos. Depois de talvez milhares de atendimentos, a vítima ou não, de que forma ela está, ela é simplesmente uma peça a ser analisada. Trabalhando juntos, Thelma e Salada vão mostrar como os crimes foram solucionados usando a melhor arma que existe: o conhecimento. As técnicas periciais mais usadas no mundo vão ser reproduzidas em experiências no nosso laboratório exclusivo. O plantão vai começar. Encontrar o equilíbrio pode ser impossível quando se vive no limite. Seja no limite das grandes cidades, onde a tranquilidade se transforma em violência quando menos se espera, ou seja no limite da loucura, que faz um cidadão pacato virar um matador em questão de segundos. Quem trabalha em perícia não se impressiona com nada disso. E sabe que para manter o equilíbrio é preciso seguir em frente, como andar de bike. Itaquaquecetuba é uma pequena cidade da região metropolitana de São Paulo, divisa com o extremo da Zona Leste. O nome comprido e complicado fez a população optar por uma versão mais simpática: Itaquá. Mas em 2011, do dia para a noite, Itaquá se transformou num lugar que não mostrava mais nada dessa simpatia. 5 de outubro. A polícia recebe um chamado sobre um homem baleado no Jardim Luciana. O corpo está na rua. A perícia recolhe os projéteis próximos ao cadáver e estranha. As balas são de uma arma calibre 28. O calibre da arma intriga a polícia e o homicídio começa a ser investigado. Poucos dias depois do assassinato, no Jardim Luciana, outro chamado no bairro. E dessa vez, um homem morto a facadas. A sequência de fatos brutais não para. Ainda no mesmo mês, Felipe caminha de boa quando um rapaz aparece e começa a atirar. Felipe toma um tiro no braço. Mesmo assim, reage e consegue tomar a arma do sujeito. Só que o rapaz ainda tem uma faca. Ele golpeia Felipe e foge. Felipe cai no chão gritando por socorro, mas com uma prova nas mãos. A proximidade dos dois crimes chama a atenção da perícia. Tu te lembra do caso do maníaco? Qual? Da bicicleta? Da bicicletinha azul? Esse. Então... Que ele começou a trabalhar né? A executar as pessoas com seria provavelmente uma arma de caça, né? Porque era sabe que era o calibre 28. Por quê? Vamos entender melhor disso? Chamar uma ajuda aí para explicar melhor pra gente. Então agora ficou bom. Eu falo o primeiro nome e você o sobrenome, ou você quer inverter? Não, vamos falar só o primeiro nome, né? O primeiro nome para não... Edu, chega por favor. aí. Agora ele fala do seu... Você fala o último nome que é comum. Tachilitsky. Eu só consigo falar se eu dobrar o pescoço. Tachilitsky. É isso? Certinho. Acho que todo mundo tem dificuldade de falar meu nome, né? Acho que a quantidade de consoantes assusta um pouco. Acho que só a Thelma e o meu chefe hoje que conseguem falar. Para começar, característica desse tipo de arma, que foi a arma inicial desse maníaco. Essa arma aqui não é do calibre 28 Gauge, que é o que foi utilizado na data, é uma 32 Gauge, que é muito próxima, mas o funcionamento é o mesmo. É uma arma que é um calibre que é típico de espingardas, então
podem ter aquelas garruchas que são um pouco menores, tem um cano bem menor, mas a característica principal dessas armas é que elas, num geral, uma regra maior, elas são armas de alma lisa. Né? Tem exemplos de alma raiada, mas na maioria é de alma lisa. O que isso significa? O cano dela internamente, ele é totalmente liso. Que vantagem eu tenho de ter um cano de alma lisa e o outro cano de alma raiada? De alma raiada, é. Mas qual que é a diferença? Quando a gente fala de armas mais modernas, né, um outro sistema de funcionamento, revólveres, pistolas, fuzis, rifles de precisão, a gente tá falando de canos que tem a alma raiada. Então ele tem pequenas estrias dentro do cano que vão dar diferenças de profundidade, vai fazer com que o projétil engate nesses canos e ele gire dentro do próprio eixo. São ranhuras que têm helicoidais. Isso vai dar ao projétil, quando ele sai do cano, uma aerodinâmica, então ele vai sofrer menos com a resistência do ar e vai conseguir ter uma precisão e um alcance maior do que essas armas de alma lisa, onde o projétil vai passar direto, sem ter nenhum tipo de giro no próprio eixo. Vai me dar mais precisão. Isso vai dar uma menor influência da resistência do ar, consequentemente o projétil vai ter um alcance maior e uma precisão maior. Ele vai influenciar menos com o vento e com o ar da atmosfera. Além disso, principalmente essas armas mais antigas, mais rústicas, elas trabalham com um sistema que a gente fala que é de tiro único. Então o cartucho é inserido aqui na câmara, ela é fechada. Quando ocorre o disparo, o cartucho permanece aqui. Existem modelos mais modernos hoje, que a gente chama de telha, que o operador manobra para fazer essa ciclagem, esse recarregamento da arma, e tem algumas semiautomáticas. Mas principalmente esses calibres menores, né, sem ser de calibre 12, elas trabalham geralmente com esse sistema de tiro único. Isso daqui não é bala, é projétil, né? Quando ela tá inteirinha, isso daqui é o quê? É um cartucho? É um cartucho. É uma munição? O que a gente tem hoje de nomenclatura é um cartucho. Munição, a gente está falando mais de um conjunto de cartuchos. Então ele íntegro assim é um cartucho, e aí ele é formado por algumas partes, né? Então a gente vai ter o estojo, que é essa parte metálica dourada. Que seria só isso daqui? Seria só isso daqui. Na parte de trás a gente tem a espoleta, que é a responsável por detonar e iniciar toda a deflagração da munição. Então as armas elas têm um pino interno que vai bater aqui atrás, vai detonar essa espoleta. A espoleta vai iniciar dentro do estojo uma queima daquele propelente, que antigamente era pólvora negra, hoje em dia já são propelentes à base de nitrocelulose. Vai iniciar essa deflagração até que a pressão interna é grande, que vai lançar o projétil à frente, indo até o alvo. Legal. O que a gente tem de diferente nos cartuchos de espingarda é que a gente vai ter uma bucha interna, que é basicamente um pedaço de plástico, que vai separar o propelente do projétil ou dos projéteis, né? Mas ele sai também. Ele sai também. É que esse tipo de armamento, ele pode trabalhar ou com o balote, que é um projétil único que é disparado, ou com múltiplos balins. E aí, para que esses balins não fiquem em contato com a pólvora que vai ser queimada, então tem uma bucha, um pedacinho de plástico só para separar e que vai impulsionar os projéteis à frente. Como que se define esse calibre? Essa numeração vem da quantidade de balins de chumbo, do diâmetro desse cano, que vão somar 1 libra de peso. Ah, é fácil, né? Ah, bacana. E a curiosidade até que no caso das espingardas, quanto maior o número, menor o tamanho do cano. E até nesse caso, o 38 vai dar mais ou menos 9 milímetros, no caso do 28 gauge que foi utilizado, vai dar mais ou menos 14 milímetros. Então, apesar de ter um número maior de calibre nominal, se a gente for analisar o tamanho do cano, ele vai ser menor. Já quando a gente está falando de um revólver, não, né, tá vazio. Quando a gente está falando de um revólver, o acionamento do gatilho vai girar o tambor para trazer uma munição íntegra até o alinhamento com o cano, mas o estojo fica aqui dentro. Continua dentro do tambor, permanece aqui dentro do tambor. Então, quando a gente está falando de um 38, de um revólver 38, a gente está falando de um calibre que é o .38 SPL. O .38, ele está indicando o tamanho do cano, que é 0,38 polegadas. Então, seriam 38 centésimos de polegada, que vai dar mais ou menos 9 milímetros.
Quando a gente está falando de uma pistola, né, deixar claro que aqui a gente está trabalhando com uma munição de manejo, é um cartucho inerte, ele não tem espoleta, é um pedaço de borracha aqui atrás, não tem pólvora, né, uma peça única, feita de alumínio, justamente para a gente demonstrar e fazer procedimentos de treino. Então não tem risco nenhum aqui. Mas quando eu estou trabalhando com uma pistola, a partir do momento que eu realizo o tiro, o projétil vai ser lançado à frente e esse estojo vai empurrar o ferrolho para trás, ejetando só o estojo, que é só essa partinha aqui sem o projétil. O projétil foi lançado Já até foi. o meu alvo. No momento que você disparou, ele já foi. O projétil já foi, o estojo é ejetado e cai no chão. E o legal de você aprender sobre balística, eu acho que até para nós, membros da Secretaria de Segurança Pública, estamos na rua ali, é saber o que eu tenho na minha cintura, o quão eficiente eu estou usando adequadamente, né? Para um confronto perto, para um confronto longo, né? E não só por segurança, mas eu lido com isso no local. Eu não preciso ser especialista em balística, mas eu preciso entender o que eu estou buscando, para saber o que eu tenho que ir além para informar uma autoridade policial. Quem está tocando o terror no bairro e por quê? A vida de extremos no Jardim Luciana vivia mais um dia de céu e inferno. Itaquaquecetuba é uma pequena cidade da região metropolitana de São Paulo, divisa com o extremo da Zona Leste, 5 de outubro. A polícia recebe um chamado sobre um homem baleado no Jardim Luciana. A perícia recolhe os projéteis próximos ao cadáver e estranha. Seria provavelmente uma arma de caça, mas sabe que era o calibre 28. Ainda no mesmo mês, Felipe caminha de boa quando um rapaz aparece e começa a atirar. Felipe toma um tiro no braço. Mesmo assim, reage e consegue tomar a arma do sujeito. Quem está tocando o terror no bairro e por quê? Dois assassinatos e uma tentativa de homicídio em menos de 20 dias no mesmo bairro. Seria coincidência ou a mesma pessoa estaria por trás disso? Algumas respostas começam a chegar. O homem que sobreviveu ao terceiro ataque conseguiu tomar a arma do maluco que o atacou. E qual o calibre da arma? 28. Sim. O mesmo das cápsulas encontradas no primeiro assassinato. Não dá mais para jogar a culpa no acaso. Para a perícia, tudo aquilo tem um terrível motivo. Itaquá agora tem um serial killer. O jeito dele atuar vai fazer com que você identifique sempre as mesmas condições. E aí ele entra nesse rol de assassinos em série, né, de criminosos em série. Por isso que a gente fala que o serial killer, ele é uma pessoa de mente perturbada, ela é uma pessoa que ela é fruto, né, esses atos bárbaros, esses atos que chamam a nossa atenção são frutos de profundos conflitos psicológicos. O cara que sobreviveu ao ataque consegue descrever o suspeito. Ele é branco, baixo, jovem e um detalhe curioso. Estava numa bicicleta azul. Outra vez os extremos. Um sujeito extremamente cruel passeando por aí numa bicicletinha quase infantil. A perícia busca algum padrão do assassino. As vítimas não parecem ter nada em comum. Passam 2 semanas e Itaquaquecetuba volta a ser a simpática Itaquá. Dominó no boteco, criançada na rua, tudo tranquilo. O cara da bicicleta azul já tá virando lenda urbana. Mas o bicho papão ainda tá no telhado. Em novembro, a cidade bipolar vai pro seu extremo mais perigoso. Um técnico de telefonia que estava arrumando uma fiação num poste vê o criminoso matar uma das vítimas. Foi um ataque do nada, totalmente aleatório. A aluna de uma academia vê o assassino passar na sua frente de bicicleta. Segundos depois, houve tiros. Outro homem cruza com o suspeito e escuta ele dizer: "Esse não". Em seguida, houve-se tiros. Outro cara foi escolhido como vítima. O motivo? Ninguém faz ideia. Em um mês, o assassino fez mais 4 novas vítimas. Agora com calibre 38. Nenhuma sobrevive. Apesar do serial killer da bicicleta azul ter cometido diversos crimes num tempo relativamente curto,
não foi um crime assim divulgado pela mídia. Acredito porque tenha sido talvez numa cidade onde a grande parte da população são trabalhadores de uma condição social mais simples. Então, não é algo que chame tanto a atenção. No momento que essa pessoa estivesse fazendo esse mesmo procedimento na Avenida Paulista, eu garanto que isso aí seria um crime extremamente divulgado pelo local onde ele estaria sendo executado. Eu acho que esse caso específico não repercute tanto na mídia, basicamente por 2 motivos. Acho que um seria o preconceito social. Então, acho que se esses mesmos crimes acontecessem num bairro rico, com certeza a repercussão seria bastante diferente. E outro também pelo método que ele utilizava. Então, a arma de fogo é um método mais impessoal, não tinha assim grandes elementos sádicos, ele não colocava suas vítimas, por exemplo, em situações de tortura, em que elas padeciam de um sofrimento por um longo tempo. Então, o método que ele utilizava era um método assim menos espetaculoso. Então, consequentemente, acaba chamando menos atenção por conta disso. Tirando o fato de todas as vítimas serem homens, elas não têm mais nada em comum. Idade, cor da pele, orientação sexual, nada bate. A polícia não consegue traçar um perfil. Diferentemente da maioria dos criminosos que agem normalmente por motivações financeiras ou por impulso, né? Então, os serial killers, eles são criminosos que agem por profundas motivações psicológicas. Eles tentam, por meio dos seus crimes, encenar uma espécie de fantasia. Encenar um ato que faz sentido com a história em que eles viveram. Então, a maior parte dos serial killers, eles têm um passado de grandes traumas infantis, violências sofridas. Quando se fala em assassinos em série, sempre se fala em perfil de vítimas. O serial killer habitual sempre tem uma preferência. O assassino de Itaquaquecetuba é diferente. Segundo a polícia, ele mata qualquer tipo de homem, aleatoriamente. Esse padrão, fora dos padrões, aumenta ainda mais o medo dos moradores do Jardim Luciana. Qualquer um pode estar na mira. Normalmente, o serial killer sempre tem um perfil. Ainda que muitas vezes esse perfil não seja assim bem definido ou extremamente específico, como parece ser aqui o do caso em análise. Ainda assim, no caso que a gente está aqui analisando, o perfil geográfico chama muito a atenção. Todos os crimes aconteceram no mesmo bairro. Então, ainda que não seja um perfil específico, isso é um perfil geográfico. Me parece que aqui o criminoso estava querendo passar uma mensagem para aquele bairro específico e por isso que ele buscava vítimas daquele lugar. Ok, esse cara pode não ter um perfil de vítimas, mas ele segue um outro padrão dos assassinos em série. Faz questão de deixar sua assinatura. Eu vejo que é uma pessoa que ele quer sim mostrar que foi ele. Porque se ele começa a deixar sempre as mesmas pistas, sempre os mesmos modos, ele está em algum momento fazendo aquilo de uma maneira que descubram que é ele. Eu acho que ele quer essa massagem no ego dele. Eu acho que ele quer sim falar assim, olha, isso que todo mundo está falando, fui eu que fiz. Além da bicicleta azul, ele também deixa um presentinho para a perícia ao lado de todas as vítimas, fazendo questão de mostrar que ele é o assassino. Mas o que são esses presentinhos? E o que eles podem revelar para a polícia? Itaquá agora tem um serial killer. O jeito dele atuar vai fazer com que você identifique sempre as mesmas condições e aí ele entra nesse rol de assassinos em série. O serial killer habitual sempre tem uma preferência. O assassino de Itaquaquecetuba é diferente. Segundo a polícia, ele mata qualquer tipo de homem, aleatoriamente. Se ele começa a deixar sempre as mesmas pistas, ele está em algum momento fazendo aquilo de uma maneira que descubram que é ele. Eu acho que ele quer sim falar assim, olha, isso que todo mundo está falando, fui eu que fiz. Além da bicicleta azul, ele também deixa um presentinho para a perícia ao lado de todas as vítimas, fazendo questão de mostrar que ele é o assassino. Um serial killer está solto em Itaquaquecetuba.
Depois que ele perdeu sua arma calibre 28 na briga com a vítima que sobreviveu ao seu ataque, ele passou a usar um 38. Ele não segue um perfil de vítimas, mas deixa sempre a sua assinatura. Ao lado dos corpos, sempre deixa um presentinho para a perícia encontrar. Os estojos das munições. Estojo seria, vamos dizer, a munição picotada, deflagrada, seria o que o pessoal popularmente chama de cartucho. Ele deixava marcas muito claras de que era o mesmo assassino. Então, a assinatura, né, que a gente chama, então aqueles cartuchos que ele deixava ali na cena do crime davam muito claramente a entender que era a mesma pessoa. Porque só vai sair o cartucho numa arma dessa se ele quiser, tirar. exatamente, se ele tirar, fizer propositalmente. Né? Ela, assim que dispara, não sai, né? Exato. Essa não sai. Mas você sabe e nem o revólver. E nem o revólver que ele usava depois. Com tanta gente vendo o sujeito, fica viável fazer um retrato falado. A descrição bate em todos os relatos. Homem branco, baixo, jovem, cabelos quase raspados e uma aparência tranquila. Outra ferramenta, assim, bem importante para a investigação é o tal do retrato falado, né? É uma forma de se ter várias versões, né? De um suspeito. Às vezes que fica difícil. Eu particularmente, sou um péssimo visualizador da face, né? Porque eu acho que também é um pouco mais até que dom, né? Tem que ser um artista, né? A testemunha tá ali, ora, extremamente nervosa. Você tem que ter a paciência de acalmá-la para trazer o que ela realmente viu e você colocar no papel com o que ela tá falando. E depois outra, né? Porque ela viu, vamos supor lá, o indivíduo tava sem barba. Aí daqui a pouco a pessoa que é o especialista vai botar barba na pessoa, sem cabelo, careca, de óculos escuros. Oi. Tudo bem, Marcelo? Tudo certo. Você é desenhista por formação ou por opção, por dom? Acho que um pouco dos três. Então você consegue ver uma pessoa e reproduzir? Consigo, tranquilamente. Entendi. Quando a gente tem o fotógrafo, o retratista ali da Polícia Civil, ele, através do depoimento da testemunha, você entendeu? Né? E não tem, tipo, um modelo, né? Vai dar algumas características. Vai da imaginação, assim, cruzada, né? Você tem que captar a imaginação da pessoa, né? Porque nem sempre é fiel, né, o que ela lembra, né? Exatamente. Né? Tem um monte de aspecto, nervosismo, luz, o quanto que ela viu mesmo, né? Ou até, às vezes, o quanto que ela quer enganar, né? Às vezes a pessoa quer colocar outra pessoa na cena, né? Exatamente. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de imaginar, né? De compor o rosto modificado, né? Não, e até mesmo aquele cara que quer enganar e solta o primeiro retrato falado dele, ele se vê, ele fala, sou eu. E aí ele tenta, né? Modificar alguma coisa. Né? Sim. Eu imagino até que a gente imagina que tem um cabelo, mas pode estar usando peruca. Sim, sim. Ou tem alguma coisa... Vai dar... Eles são criativos, né? Mas nós somos mais. Imagina eu tentando deixar minha barba crescer. Quantos anos vai demorar? Né? Então, Marcelo, eu vou trazer um modelo, tá? E o que acontece? Você vai desenhar ele na condição que ele se encontra e depois nós vamos modificar algumas características dele. E assim que você conseguir, né, entender isso, a gente vai modificar de novo. E aí eu chego e tenho 2 especialistas forenses do meu lado, avaliando tudo que eu tô fazendo, e eu preciso entregar o trabalho exatamente como eles querem. E aí, no final, a gente vai ter esses 3 desenhos, essas 3 modificações. Vamos ver? Vamos nessa. Augusto, por favor. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Augusto? Mas você vê, esse aqui vai ser o teu modelo. A gente acabou de falar, é peruca, Augusta? Não, esse é de Não, verdade. né? Tá amassando aí os cachinhos. E tudo bem da gente cortar, né? Claro, pode cortar, raspar. Antes de começar, eu tô dando uma olhada. Ele tem... O que mais chama a atenção dele é o cabelo mesmo. Ele tem traços finos. Ele tem olhos calmos, tranquilos. Ele tem um pouco de barba. É um rosto fácil, teoricamente, de desenhar. Eu acho que é interessante o rosto dele porque eu percebo que ele pode mudar muito quando eu raspar o cabelo. Ele pode realmente ficar irreconhecível quando... Faz essa diferença toda? Porque o cabelo dá uma forma pra cabeça, na silhueta dele. A partir do momento que você tirar todo o cabelo, mesmo se ele deixar preso, muda muito até o tamanho dele.
Por favor, Augusto II. A cara do Marcel. Né? Te lembra alguém? Você lembra alguém? Nunca me apresentaram ainda, não. Não? Esse é Muito o prazer. Augusto Filho. Né? É a nossa segunda fase. Certo. Lembra que nós vamos fazer 3 experimentos. O Augusto como chegou, o Augusto tentando te enganar, né? E depois mais um experimento. Fechado. Desenha ele? Tá. Vamos nessa. Agora tem bastante mais elemento. Tem o chapéu, o boné, o óculos. A gente já não consegue saber exatamente como que é o cabelo dele agora. Por debaixo, se ele é careca ou não. Então, eu começo a fazer a segunda versão. E não tem mais tudo aquilo de cabelo. O rosto tá mais compacto. Porque ele tá usando boné. Ele agora tá com óculos também, que muda bastante o semblante dele. E só com bigode, tiraram a barba. E mais uma vez a rapidez incrível, né? Como se dissesse pra nós assim, então, vocês tentaram, mas não deu certo, né? Então, nós vamos tentar mais uma vez. Você guarda esse desenho agora pra nós, Certo. que nós também vamos mostrar daqui a pouco. Mais um desafio. Mais um desafio. Agora vai. Agora vai. Agora é o bronzeamento. Pode ir lá. Ó a cara do Marcel, o que virá. O que vai ser agora, né? Vamos aguardar que ele já vem. Então agora, Marcel, vamos para nossa terceira versão, né, do Augusto. Tô curioso pra ver. Vamos ver. Aí, ó. O novo Augusto. Dá pra ver muito mais do rosto agora, porque antes o cabelo escondia e depois o boné e o óculos também escondiam. Agora a gente consegue ver com bastante detalhe, bastante característica dele. Então eu percebo que a única coisa realmente diferente dessa última versão é que ele tá com o cabelo preso e com outra cor. E o desenho é preto e branco. Então eu vou ter que dar um jeito de resolver isso. Tô aqui nos últimos risquinhos, só pra terminar de definir. E aí, vamos ver como ficou os 3 resultados, né? E aí, Augusto, o que você espera? Nossa, eu não tenho nem noção. Eu fiquei curioso e ao mesmo tempo apreensivo pra ver se realmente vai ficar as características idênticas do que eu sou, né? Então, a sua versão original, né? Idêntico. Antes dele finalizar, eu já te enxergava nesse desenho. Já tava... Eu já te enxergava. Aí nosso primeiro disfarce. Realmente, o boné, você vê que tampa toda a testa, né? O óculos traz uma personalidade, né? Sim, muda bastante. Eu te vejo até mais bravo. Só reparei que você tem uma pinta nesse desenho. E agora, a última versão clean. Que agora dá pra ver bem o rosto. Nesse desenho, o que me chama a atenção seria a boca, né? Eu não identificaria a sua boca aí. Ele manda muito bem, não sei qual é a técnica, como que ele chega nesse resultado, mas fica perfeito. É bastante interessante, porque você tem diversas versões que podem ser realizadas a partir de um rosto de envelhecimento, com cabelo preso, com óculos. Parabéns pelo seu desenho. Belo trabalho. Dezembro de 2011. O bairro Jardim Luciana e todo Itaquaquecetuba conhecem a fisionomia do assassino por causa do retrato falado. Mas ele não para e faz sua 8ª vítima. Mais um homem, o 7º a ser morto. Pior, 2 horas depois da polícia ter deixado o local, o criminoso volta a matar mais um ali perto. Dentro de uma situação em que ele comete um crime e volta para tentar cometer outro no mesmo lugar, realmente é uma situação muito atípica. Ou ele é muito ousado ou totalmente sem noção. O pânico toma conta do Jardim Luciana. Crianças não podem mais brincar na rua. Trabalhadores mudam suas rotinas. Homens evitam andar sozinhos. Apesar do medo, Itaquaquecetuba tem que voltar a ser Itaquá. Os moradores precisam esfriar a cabeça. 2 mortes no mesmo dia. A galera do bairro está muito revoltada. Vai todo mundo para a rua protestar e exigir a ação das autoridades. No fim da tarde do dia 3 de dezembro, William e alguns amigos vão para um bar e acabam tendo que se intrometer numa confusão entre um rapaz que bate num bêbado com um taco de sinuca. No dia seguinte, William volta ao bar, dessa vez com a mãe e a irmã para assistir a um jogo do Brasileirão. E quem também volta ao lugar? O doido do taco de sinuca. Primeiro ele pede desculpas para William, tudo certo. 5 minutos depois, ele resolve voltar, só que menos pacífico. Atira várias vezes contra o William, que cai ensanguentado nos braços da mãe. O atirador sai correndo. E como ele foge? Numa bicicleta azul. Um serial killer está solto em Itaquaquecetuba.
O bairro Jardim Luciana e todo Itaquaquecetuba conhecem a fisionomia do assassino por causa do retrato falado. Mas ele não para e faz sua 8ª vítima. Mais um homem, o 7º a ser morto. Pior, 2 horas depois da polícia ter deixado o local, o criminoso volta a matar mais um ali perto. Dentro de uma situação em que ele comete um crime e volta para tentar cometer outro no mesmo lugar, realmente é uma situação muito atípica. Ou ele é muito ousado ou totalmente sem noção. Faz 2 meses que Itaquá voltou a ser a complicada Itaquaquecetuba. Ninguém pode assistir a um jogo sossegado. Ninguém pode andar na rua sossegado. Já são 8 vítimas fatais e uma tentando sobreviver nos braços da mãe. William nunca vai esquecer esse dia. Uma das balas o deixou paraplégico. Também não esquece nenhum detalhe do rosto do criminoso. É o cara do retrato falado. É o assassino da bicicleta azul. O ataque no bar não tem uma testemunha. Tem várias. Agora muita gente sabe exatamente como é o rosto do psicopata. Itaquá perdeu a paciência. Quer justiça com as próprias mãos. Toda a polícia também vai pra rua. É melhor que ela encontre o assassino antes que a população encontre. Todas as forças de segurança se mobilizam na captura do serial killer. 2 dias depois do ataque no bar, chega uma denúncia anônima. Um suspeito foi visto andando tranquilo numa bicicleta azul e com uma mochila nas costas. Uma viatura queima o chão até ele. O rapaz não se assusta, está calmo. A grande maioria dos psicopatas, quando eles são identificados e presos, eles não esboçam reação. É como se agora ele vai ter o momento dele de mídia. Dentro da mochila, a polícia encontra um 38. Ou seja, bicicleta azul, moletomzinho, um 38 na mochila. Descrição idêntica ao retrato falado. Podemos dizer que, no mínimo, ele era altamente suspeito. O cara tinha tudo para ser o criminoso que estavam procurando. Eu acho que o criminoso desse caso, ele queria ser pego. Ele sabia que isso ia acontecer em pouco tempo. Isso fazia parte da fantasia, daquela encenação que ele estava criando para si, para resolver os seus próprios conflitos. Levam Dennis, 22 anos, preso por porte ilegal de arma, só para trocar uma ideia. A população tá pilhada. Mas não dá para dizer que um cara é serial killer só porque tá numa bike azul, mesmo que ele carregue um 38. E mesmo sendo igual à imagem do retrato falado. A perícia precisa examinar as provas. E nesse caso, nada melhor do que analisar se os disparos que mataram 6 das 8 vítimas partiram da arma dele. Quem vai contar essa história para os peritos é a arma. O pessoal fala de confronto balístico. O que é analisado nesse confronto balístico? Então, quando a gente fala de projétil, né, o raiamento que tem na parte interna do cano, ele fica impresso nos projéteis. Então, quando a gente analisa aqui a lateral dos projéteis, a gente consegue ver pequenas marcas que são as responsáveis por dar aquele giro no próprio eixo que vai dar estabilidade ao projétil. Essas marcas, elas podem ser analisadas, o diâmetro delas, a profundidade, a distância entre essas raias, e essas diferenças, elas são individuais. Então, cada cano vai deixar uma marca diferente no projétil. Então eu consigo afirmar... Fazem um por um? Na verdade o que a gente vai ter é um desgaste, né? Então, falando de uma forma simplificada, quando eu faço esse raiamento, eu tô tendo um desgaste do material interno do cano, que vai formar essas raias, só que eu também tô tendo um desgaste do material que fez o raiamento. Entendi. Então é óbvio, a diferença da arma 1 para a arma 2 vai ser bem pequena, mas existe. A diferença da arma 1 para a arma 100, que foi usou a mesma máquina, vai ser bem maior. Além disso, quanto mais tiros eu dou e os diferentes projéteis que eu disparo, então se ele é encamisado, se ele é de chumbo nu, se ele é semi-encamisado, se ele é NTA, por exemplo, tudo isso vai alterando esse raiamento e vai dando algumas marcas, características que ficam só daquela arma. Esse raiamento é a impressão digital do projétil. É mais ou menos isso. O raiamento que fica impresso no projétil é como se fosse uma impressão individual que o cano deixou nele. Então eu consigo falar qual foi o cano que disparou esse projétil. Então isso, para mim, é uma prova técnica. Com certeza. E se eu achar só isso, aí eu não tenho o que comparar? Muito pelo contrário. Na verdade, o estojo
O que a gente tem hoje de literatura, eles falam que o estojo ele pode deixar até 8 marcas que são individualizadoras. Então, da mesma forma que o projétil interage com o cano da arma, o estojo vai interagir com as outras partes da arma. Então, lateralmente, ele vai interagir com a câmara, porque as paredes do estojo vão expandir. Na parte de trás também, ele vai bater contra a culatra da arma. Além disso, eu tenho o picote na espoleta, o ejetor, o extrator. Tudo isso são marcas que a arma vai deixar impressas no estojo. E eu consigo também comparar essas marcas e elas ficam marcas individuais. Eu tenho 8 marcas para comparar. Se as 8 forem iguais, eu consigo falar que saiu daquela arma também. Então tudo é prova. Tudo é prova, tudo é válido. Na verdade, a primeira coisa que a gente vai analisar no projétil é o diâmetro e a massa dele. Primeiro, para entender qual é o calibre nominal dessa arma e ver se é compatível com aquela arma que eu quero analisar ou não. Sendo compatível, eu vou analisar o raiamento. Aí eu vou analisar o diâmetro desse raiamento, a profundidade dele, a distância entre as raias. E cada fabricante tem um jeito. A gente vai ter alguns padrões, mas eu posso ter raias à direita, raias à esquerda, 4 raias, 5 raias, 6 raias. Além disso, eu tenho raias comuns, raias poligonais, raias da Glock, por exemplo, GMB, que é uma raia específica. Bacana. Você está falando de raiamento. Tá. Aí você falou que essa aqui é uma lisa que não tem raiamento. Exatamente. E para comparar um projétil desta arma aqui? Aí, nesses casos, não dá. O projétil não vai deixar nenhum tipo de marca. Como o cano é liso, o projétil vai passar pelo cano, não vai ter essa interação que vai deixar marcas específicas. Mas o estojo dessa arma é possível de comparar. Então, no caso do maníaco lá, da bicicleta, que ele deixava o estojo na cena do crime, isso aqui pode ser analisado também? Pode ser analisado. Aqui eu vou conseguir analisar tanto o picote do percussor, que vai deixar aqui na espoleta, quanto as marcas, aqui algumas ranhuras que são do estojo batendo contra a culatra da arma. Essa parte que aqui é atrás. individual. Exatamente, é individual. É individual. Cada arma, cada produção do metal e interação de metal com metal vai deixar uma marca diferente. Depois de uma análise minuciosa de balística, fica comprovado que os tiros que mataram 6 das vítimas saíram mesmo do 38 que estava na mochila de Dennis. Aí o negócio complicou. Ele tinha a cara do serial killer, as roupas do serial killer, a bicicleta azul do serial killer e ainda estava com a arma que matou as vítimas do serial killer. Como dizer que ele não era o serial killer? As testemunhas não tinham dúvida. Dennis era a cara do cara. Mesmo assim, com tudo e com todos contra ele, Dennis nega os crimes. Sabe de nada, inocente. Sua palavra não ajuda muito. Acaba indiciado por 8 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. E tem mais um mistério que ainda não estava resolvido. Se Dennis era o assassino, qual era a sua motivação para cometer tantos crimes? Faz 2 meses que Itaquá voltou a ser a complicada Itaquaquecetuba. Ninguém pode assistir a um jogo sossegado. Ninguém pode andar na rua sossegado. Já são 8 vítimas fatais e uma tentando sobreviver nos braços da mãe. Todas as forças de segurança se mobilizam na captura do serial killer. 2 dias depois do ataque no bar, chega uma denúncia anônima. Um suspeito foi visto andando tranquilo numa bicicleta azul e com uma mochila nas costas. Uma viatura queima o chão até ele. O rapaz não se assusta, está calmo. Ele tinha a cara do serial killer, as roupas do serial killer, a bicicleta azul do serial killer e ainda estava com a arma que matou as vítimas do serial killer. Como dizer que ele não era o serial killer? Dennis tem todas as características do assassino que aterrorizou Itaquaquecetuba. A bicicleta azul, as roupas, o rosto do retrato falado e, finalmente, a arma que matou 6 das vítimas. A perícia não precisava de muito mais para acreditar que o serial killer de Itaquaquecetuba só podia ser ele. No momento em que é preso, Dennis alega que estava com um revólver porque vinha sendo ameaçado. Mas as investigações apontam que, no fundo, era ele quem ameaçava os moradores da região. Ele vai negar e vai ficar tranquilo, frio, dizendo que não foi ele, ou talvez assumindo que normalmente eles negam, mas com uma tranquilidade incrível, sem nenhuma culpa na consciência ou remorso de tudo que ele fez, que é uma qualidade ou não, né,
uma condição dos psicopatas, ausência de sentimento, ausência de emoção. Denis não tem passagem pela polícia, não é usuário de drogas e leva uma vida simples trabalhando como camelô. Um rapaz comum que viveu normalmente durante 21 anos até algo acontecer na sua cabeça e o levar a subir numa bicicleta para matar sem nenhum motivo, escolhendo aleatoriamente suas vítimas. Se você está esperando uma resposta definitiva com as razões que levaram Denis a assassinar pessoas, pode tirar sua bicicletinha da chuva. Laudos psiquiátricos atestam que Denis não tem discernimento do que é certo e errado e não tinha nenhuma motivação para matar. Ele simplesmente matava. Em 2014, Denis chega a ir a júri popular por um dos crimes. Entendendo que ele é completamente incapaz de compreender o caráter ilícito das atrocidades que cometeu, o juiz determina sua internação em um hospital psiquiátrico por um período mínimo de 3 anos. Todo assassino em série poderia, sim, ser classificado dentro de um transtorno mental. A gente costuma usar essa palavra transtorno ao invés de doença para fazer uma distinção da área da medicina, onde as doenças têm mais a ver com o corpo, com a biologia. Então, na hora do transtorno, a gente vai falar de uma doença, entre aspas, mas que é uma doença psíquica, é uma doença somente psicológica. Então, por conta desse comportamento compulsivo, né, que ele precisa fazer esse ato para satisfazer a sua angústia, por conta das fantasias, dos delírios tão frequentes nesse tipo de caso, a gente poderia, sim, falar de um transtorno mental. Segundo os laudos psiquiátricos, Denis é inimputável, o que impede que ele seja julgado e condenado como a maioria dos criminosos. Para se ter uma ideia da cabeça da pessoa, sabe onde Denis estava no dia da manifestação dos moradores que pediam a captura do assassino? Denis estava no protesto. O fato dele estar sempre com a mesma roupa, andar sempre com a bicicleta, voltar na cena do crime ou participar de uma manifestação popular que foi organizada ali, né, pelas pessoas do bairro contra os assassinatos, isso demonstra que ele tinha muito prazer em acompanhar as investigações, em saber da repercussão midiática e, portanto, ele se colocava em risco de ser pego e acho que ele, na verdade, queria isso. Ele queria cometer uma série de assassinatos, mas ele tinha esse desejo de que as pessoas soubessem que era ele que estava dando aquela mensagem para o bairro, para o mundo. O serial killer da bicicleta azul é internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 5 anos depois, morre no hospital. O que leva uma pequena cidade a ir da tranquilidade às páginas policiais, a gente pode até imaginar. Mas o que leva uma pessoa a ir da normalidade à insanidade de uma hora para outra é mais difícil de entender. O caso mais estranho, assim, por ser bizarro, pelo motivo, foi de um jovem que a mãe se separou, né? E a mãe queria que ele ajudasse em casa. E ele resolveu, então, não ajudar em casa e esquartejou a mãe, né? E espalhou os pedaços em terrenos próximos, né? E quando foi fazer o local, tinha as partes, tinha os membros num terreno, a cabeça do terreno. E por investigação, identificaram a casa do suspeito e o tronco da vítima ainda estava na casa, não havia sido descartado ainda.